Fala galera da MSD Educação, tudo bem? Vamos para a nossa aulinha de planejamento de estudos? Então, meu nome é Eduardo Galves, eu sou professor de planejamento e de biologia aqui do QG do Enem, e essa nossa ideia de criar um curso de planejamento de estudos vem um pouquinho da nossa experiência enquanto equipe em preparação específica para essa prova tão importante que é o Enem, além de outros vestibulares, e que em 2011 eu junto com alguns amigos de algumas escolas que eu trabalhava, eu me inscrevi no Enem e eu consegui uma aprovação bem bacana para Direito e para Medicina na UFRJ, usando essas técnicas de estudo que eu ensino hoje aqui no QG do Enem, em parceria com essa equipe maravilhosa. Então, como é que a gente vai começar? Eu vou começar especificamente falando sobre o Enem 2017. Vamos dar uma olhada no slide? Olha lá o que a gente tem de novidade. Pessoal, então, ó, eu tenho algumas novidades bem bacanas que vocês já devem ter ouvido falar. Primeira novidade bem rapidinho aqui, ó. O Enem agora ele vai ser feito em 2 domingos, dia 5 e dia 12. E uma outra diferença é que a ordem das provas também mudou. Antigamente eu fazia Ciências da Natureza e Ciências Humanas no mesmo dia. Agora não mais. Eu faço Linguagens, Ciências Humanas e Redação no primeiro dia com 5 horas e meia. E no segundo dia, que é no dia 12, eu faço Matemática, Ciências da Natureza com 4 horas e meia. Ou seja, dá uma olhada para cá. O que você vai ter de prova no primeiro dia? Você vai ter a prova de Linguagens, a prova de Ciências Humanas e a Redação. Você vai ter 3/5 da sua prova do Enem no primeiro domingo. Em Linguagens, você vai encontrar questões de português, literatura, história da artes e língua estrangeira. Perfeito? Dentro da prova de Ciências Humanas, você vai ter história, geografia, sociologia e a filosofia. Fora a redaçãozinha, 5 horas e meia para fazer isso. No segundo dia de prova, que é o próximo domingo, no dia 12, você vai encontrar a sua provinha de matemática com 45 questões e a sua provinha de ciências da natureza com mais 45 questões, contendo biologia, física e química. Agora não 5 horas e meia, você vai ter 4 horas e meia. Pessoal, essa realidade a gente tem que brigar com ela. Por quê? Não adianta o aluno ficar reclamando do que já mudou. A prova mudou e o bom aluno faz o quê? Se planeja, se adapta para tirar o melhor proveito daqueles 2 dias de exame. E para isso eu estou aqui para te ajudar. Já é? Vamos de slide. Galera, cadernos personalizados, você vai ter o seu nome no caderno de prova. Se isso não acontecer, chame o fiscal, isso é extremamente importante. O Enem não será mais utilizado como diploma de ensino médio, isso acabou. Agora você vai ter uma outra prova, que é o Enseja. E outra coisa muito importante, que é o quê? Que eu chamo de logística, olha que legal, logística do dia D. O que é a logística do dia D? Ou seja, você tem que se planejar para você estar lá ao meio-dia, porque a 1h da tarde o portão fecha e a sua prova começa 1h30. Uma outra coisa extremamente importante é que, como essa aula é bem rapidinha, você tem que ficar atento aqui, ó. Você tem que ficar atento lá no nosso blog.enem.com.br para conseguir mais dicas sobre essa prova tão importante. Pessoal, a logística do dia D, ela faz parte da tua preparação. Porque não adianta você se planejar o ano inteiro, você ter um treinamento intenso, chegar no dia da prova, você esquecer o documento de identidade, você esquecer a caneta, você não pegar o ônibus certo e se atrasar. Isso é muito ruim. Então a logística do dia D faz parte do teu planejamento para os 2 dias de prova. Beleza? O que a gente vai fazer agora? Falando da prova, eu vou começar a passar por algumas técnicas que eu acho técnicas básicas para que você tenha um bom rendimento de estudo. Você tem que saber estudar. E aí, eu estou aqui para fazer o quê? Para te ajudar, para te carregar no colo. Vamos de slide? Dá uma olhada lá, pessoal. Olha só, eu tenho um projeto que eu chamo Projeto Fisiologia do Estudante, ou então Projeto Fisiologia do Aluno, que se baseia numa tríade bem bacana. Se baseia em 3 pontos: alimentação, organização e concentração. Como assim, Galves? Dá uma olhada aí. Como eu sou professor de biologia e eu sou professor de planejamento de estudos, o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe essa glândulazinha aqui, ó, que é uma glândula maravilhosa. Eu sei que o termo está em inglês, mas eu tenho aí a glândula tireoide, que produz 3 hormônios, o T3, o T4 e a calcitonina. A calcitonina hoje não me interessa. Eu quero exatamente aqui, ó, o T3 e o T4. Volta para mim.
Meus amores, esses dois hormônios, T3 e T4, que são o trio-iodotironina e o tetra-iodotironina, são hormônios que são responsáveis pelo aumento da velocidade das nossas reações metabólicas. Ou seja, se você secreta bastante T3 e T4, o teu metabolismo fica lá alto. Se você secreta pouco T3 e T4, o teu metabolismo fica o quê? Fica muito baixo. E isso prejudica a tua capacidade de aprendizagem e a tua capacidade de concentração. Isso é muito ruim. Galves, o que eu faço para manter a secreção dos meus hormônios T3 e T4 sempre no nível ideal para que eu tenha um alto rendimento? Muito simples. Primeiro, uma alimentação balanceada. Sempre com a quantidade de carboidrato, lipídio, proteína e vitamina muito bem equilibrado. Ah, Galves, isso é utópico. Filho, não é utópico. Você controla a tua alimentação, você vai ter os nutrientes necessários para que você produza esses hormônios e mantenha o teu metabolismo bem bacana. Uma outra dica extremamente importante. Essa, na verdade, não é uma dica. Na verdade, essa é uma receita para quem quer ter um bom rendimento ao longo de um ano intenso de preparação, que é o quê? Sempre estar comendo de 3 em 3 horas. Por quê? Por que todo nutricionista, todo médico diz que você tem que comer exatamente de 3 em 3 horas? Por quê? Se você come de 3 em 3 horas, o teu organismo entende que você sempre tem nutrientes e energia à disposição dele. Com isso, ele entende que ele pode extrair o máximo das tuas reações metabólicas. Então, a taxa de T3 e T4 ficam o quê? Extremamente elevadas. Se você começa a dar intervalos muito grandes de tempo entre uma alimentação e outra, entre uma refeição e outra, o teu organismo começa a entender que está faltando energia e a secreção de T3 e T4 vai lá em baixo. Deu para entender? Então esse ponto é extremamente importante para que você tenha uma secreção bem alta de T3 e T4 o tempo inteiro. Show? Vamos de slide. Olha aí. Então a alimentação é um ponto extremamente importante. No ponto organização, pessoal, eu gostaria de mostrar um próximo slide para vocês, que é isso daqui. Dá uma olhada nesse slide. O que é isso? Esse slide, ele é conhecido dentro de uma técnica que a gente estuda em administração. A gente estuda isso em administração, que é o quê? Que é a famosa análise SWOT. O que é análise SWOT? Dá uma olhada. A sigla ela está em inglês, mas as palavras eu coloquei em português. Eu tenho SWOT, que seria S de strength, ou seja, força, W de weakness, significa fraqueza, O de opportunities, que seriam as oportunidades, e o T de threats, que seriam as ameaças. O que acontece? Forças e fraquezas são considerados fatores internos da análise SWOT. Ou seja, dá uma olhada para mim. O que é um fator interno quando você é um estudante se preparando para o Enem? É o autoconhecimento. Ou seja, você tem que se autoconhecer para saber quais são as suas forças e quais são as suas fraquezas. A partir daí, você tem que sempre executar tarefas próximo do que você tem de positivo e se afastar do que você tem de negativo. Eu dou um exemplo muito claro para o meu aluno. Tem gente que só consegue render bem estudando de noite e estudando de madrugada. Então você sabe que estudar de manhã é uma fraqueza. Se estudar de manhã é uma fraqueza, o que você tem que fazer? Você tem que implementar no seu estudo de manhã, que é aquele horário que você não rende bem, matérias que você tem facilidade. Por exemplo, eu sou professor de biologia. Então, se eu quero estudar uma matéria que eu vou render pouco, tem que ser uma matéria que você tem facilidade. Você não pode pegar uma matéria que você tenha grandes dificuldade para pegar num horário de fraqueza. E aí você faz o quê? Naquele horário que você tem mais facilidade para estudar, você pega as matérias que são mais complicadas. Isso é só um exemplo. A galera que gosta de estudar de madrugada, a galera que gosta de estudar de silêncio. Se você sabe que é uma fraqueza sua não conseguir se concentrar quando tem barulho ao seu redor, você faz o quê? Você se afasta desse tipo de local. Acontece muito. Alunos que estudam em casa, na parte da tarde, sempre tem casos, ó, tu vai reconhecer aí, ó, tem a mãe que fica te chamando, tem a pessoa que trabalha na sua casa, que fica sempre pedindo um favor,
ou que entra no quarto para limpar o quarto. Se isso te atrapalha demais, o que você tem que modificar? Ou você bota um fonezinho, ou então você muda teu horário de estudo. Porque se aquilo é uma fraqueza, você tem que eliminar. Se a força é estudar de madrugada, você tem que modificar o teu posicionamento. Beleza? Volta no slide, dá uma olhada. Então, galera, você tem que conhecer as tuas habilidades e você tem que conhecer as tuas fraquezas. Sempre fugindo da fraqueza e se agarrando na força. Isso aqui a gente chama de controle interno, por quê? É o teu autoconhecimento. Você tem que fazer uma análise autocrítica das tuas qualidades e das tuas fraquezas para poder tirar o máximo de proveito dessa situação. E uma outra questão, pessoal, ainda na análise SWOT, são as questões externas, ou seja, são as questões vinculadas ao ambiente, são as questões que não são vinculadas à tua fisiologia, que são as oportunidades e as ameaças, beleza? Olha para cá. A questão de oportunidade é muito bacana para essa aula de planejamento de estudo. Por quê? Ter uma aula de planejamento de estudo já é uma oportunidade. Você ter a possibilidade de aprender a fazer um plano de estudo, a aprender a se planejar, já é uma oportunidade. Então, o que você tem que fazer, de acordo com a análise SWOT? Se agarrar à oportunidade e se afastar das ameaças. Por exemplo, já ouviu falar em sabotador? Amigo sabotador, sabe o que é isso? É aquele cara que te vê compenetrado, fazendo uma determinada coisa, ou se planejando, ou estudando, ou fazendo exercício, e ele fica o tempo inteiro te criticando. Esse cara é uma ameaça. Esse cara, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser afastado. Principalmente no ano que você vai tentar o Enem. Meus amores, vocês todos sabem que as vagas nas universidades públicas, elas são muito disputadas. E elas estão cada vez mais disputadas. Então você não pode perder um dia do seu planejamento, você não pode perder um dia da tua preparação. Você tem que se afastar desse cara e se prender à oportunidade. Se você está estudando em um curso ou num colégio presencialmente, isso é uma oportunidade, porque não é todo mundo que pode. Se você é aluno do QG, se não é, ainda vai ser, você se agarra a essa oportunidade e se afasta da ameaça. O que é a ameaça? Você está lá no sábado de manhã, assistindo aquela aulinha que você não conseguiu, aquela aulinha de matemática linda, aquela aulinha de redação, e aí vem o cara e te chama para sair. Pô, cara, vamos à praia, vamos ali, vamos dar um rolê, sei lá. Cara, isso é uma ameaça, deixa isso para lá. Primeiro a tua obrigação. Primeiro você bota teu estudo em dia. Depois você vai analisar isso. Show? Então, galera, voltando aqui para a gente encerrar. Análise SWOT. Força, você se agarra. Oportunidade, você se agarra. Força, característica interna de autoconhecimento. Oportunidade externa, meio ambiente. Enquanto que fraquezas, interna, você se afasta, e as ameaças, características que estão ao seu redor, que vão te atrapalhar. Show? Gente, vamos seguir a brincadeira? Dá uma olhada no slide. Vamos lá. Tem mais umas paradinhas maneiras aí para a gente trabalhar. Uma outra dica para vocês é o seguinte. Galvez, o que é isso aí? Isso aí é um mapa mental que eu sempre mostro em minhas aulas. Isso aí, ó, é um mapa mental. Para que serve um mapa mental? Meus amores, um mapa mental serve para você fazer resumos. Por quê? Olha para cá. É sempre importante você, quando tem uma aula, você fazer um resumo para você poder lá na frente fazer uma revisão. Quando você assiste uma aula, você aprende um determinado conteúdo, você forma o quê? Você forma o que a gente chama dentro da neurociência, tá? De conhecimento de curto prazo ou memória de curto prazo. Para você converter essa memória de curto prazo em memória de longo prazo, você tem que exercitar, número 1, e você tem que revisar. Vai me dizer que quando você, lá na primeira série, no ensino médio, teve aula de movimento circular uniforme, você aprendeu de primeira? Claro que não. Quando você viu pela segunda vez lá na terceira série, ou quando você começou a rever aqui no QG com a gente, você fez o quê? Você sentiu uma facilidade maior de organizar isso. E o mapa mental é lindo para você fazer o quê? Resumo de conteúdos que você tem dificuldade. Por exemplo, olha no slide, esse que eu montei aí, ó. O que você faz? Você bota o assunto central no meio e aí você vai ramificando as características desse assunto. Por exemplo, eu fiz aqui um mapa mental sobre moléculas. Aí eu botei as proteínas, eu coloquei os lipídios, eu coloquei as vitaminas, os ácidos nucleicos e os carboidratos. Você pode fazer isso com qualquer
matéria. Show? Vamos lá, pessoal. Vamos seguir aí, ó. Outra coisa, evitando distrações dentro do tópico de organização. Olha que bacana. Uma coisa extremamente importante que eu sempre falo com os meus alunos é a questão da organização do espaço. Dá uma olhada nessas duas fotos. Meu amigo, dá uma olhada e fala para mim. Agora, ó, olha aqui no meu olho. Fala para mim. Dá vontade de estudar num espaço desse? Não dá. Eu sei que não dá. Por quê? Para você começar a estudar de forma intensa, você tem que fazer o quê? Você tem que estar com energia, você tem que estar com gás, você tem que estar determinado. Ainda mais se falta pouco tempo para você fazer o Enem. A gente vai começar agora mês de junho, não é isso? E aí, como consequência, você tem menos tempo do que a galera que começou lá em janeiro. Então, organizar o teu espaço não é perda de tempo, é ganhar tempo. Porque estudar do jeito que estava ali naquela foto, meu amigo, eu sou sincero contigo, e olha que eu gosto de estudar, eu não consigo. Então é uma dica valiosíssima. Organize o teu espaço. Olha no slide. Vou te dar exemplos. Olha como desperta melhor aos teus olhos só de ver uma imagenzinha mais bonita. Olha que bacana. Esse, obviamente, para quem gosta de rosa, eu não vou falar para as meninas, porque eu sei que tem muito menino que gosta de rosa também. Eu, por exemplo, sou um cara que gosta de rosa, problema nenhum com relação a isso. Olha que coisa bonita. Não dá vontade de sentar aí, de estudar, de fazer as coisas? Então, organizar teu espaço é a melhor coisa que tem. Não precisa ser cheio de frufruzinho assim, não. Não precisa ter copinho de bailarina, post-itzinho colorido, canetinha de tudo que é cor, gave. Não precisa de nada disso. Uma mesa limpa e totalmente clean, ela já é ótima para você começar a trabalhar. Então, galera, essa dica é muito, muito, muito importante. Vamos lá, vamos seguir. Outra coisa, como arrumar esse meu lugar de estudo? Primeira coisa, pessoal, jogue tudo que você não precisa fora. É muito bom, olha para mim, é muito bom quando você está se preparando para estudar, jogar tudo fora. Pega aquele material que não serve mais, joga fora. Pega aquele livro que você não vai usar. Livro não joga fora não, né? Doa. Pega aquele livro que você não vai usar, faz uma doação. Então isso é extremamente importante. Pega tudo que você não vai usar e joga no lixo, beleza? Vai de slide. Outra coisa, organize não só as bancadas como as gavetas. Por quê? Dentro das gavetas, pessoal, você tem um espaço extremamente importante para quê? Para guardar o seu material de anotação, o seu material de resumo, os seus mapas mentais, não é isso? Outro ponto extremamente importante, compre um quadro para ajudar na organização. Por exemplo, ó, tem um quadro aqui para fazer os lembretes dos mês, as tarefas do mês, um quadro de lembretes. Quer ver uma coisa que eu faço? Olha para mim. Eu tenho um quadro na frente do meu computador, né? Na verdade atrás do meu computador, que eu fico botando certas coisas ali que eu tenho que lembrar. Eu tenho que lembrar sobre uma determinada legislação específica, eu tenho que estudar um determinado tópico de uma aula especial que eu vá dar. Eu pego aquilo, ou eu escrevo, ou eu monto um mapa mental e boto lá no meu quadro. Por quê? Quanto mais eu vejo aquilo, maior é a minha capacidade de fixação. Mas eu vou convertendo o quê? Aquela memória de curto prazo em memória de longo prazo. Beleza? Então isso é extremamente importante. E não precisa ser um quadro caro não, cara. Você compra um quadro de cortiça, se tiver em casa lá um quadro de cortiça velho, você adapta, bota a taxinha e aquilo você vê o tempo inteiro. Isso é extremamente importante. Show? Volta de slide, vamos lá. Outra coisa, separe os seus materiais em pastas. Isso é extremamente importante para a sua organização. Por quê? Uma hora você vai precisar revisar. E se você souber exatamente onde está cada matéria, você vai fazer o quê? Você vai perder menos tempo. E outra dica bem bacana, ó, manter o lugar sempre cheiroso. Por quê? Dá uma olhada para mim, filho. Já ouviu falar em serotonina? Quando você sente um cheiro que te agrada, quando você ouve uma música que te agrada, quando você experimenta um sabor que te agrada, ou um toque que te agrada, um abraço da sua mãe, da sua namorada, do seu namorado, não me interessa, isso libera serotonina. E a serotonina te deixa motivado. Isso faz com que você tenha um rendimento 40% superior do cara que não está motivado. Olha que bacana, cara. Então, eu sempre falo isso, a motivação já é 40% do processo. E aí, o que a gente faz? Vai de slide, dá uma olhada lá. Extremamente importante essa organização, o lugar cheiroso. E aí, para fechar, olha que bonito isso aí, gente. Isso aí é a nossa tabelinha de plano de estudos, tá? Esse aqui serve para você montar o seu próprio plano de estudo e ela é muito didática. Você só vai escrever em cada espaço aqui o que você vai fazer e escreva tudo. Por exemplo, aqui eu tenho que fazer o quê? Aqui eu tenho que acordar.
eu vou acordar, de 7 às 8 eu vou tomar um café da manhã, às 9 horas eu vou começar a estudar, e aí você bota lá as matérias, aqui eu vou estudar matemática, depois eu vou estudar ciências da natureza, por exemplo, biologia. Então, você usa, dá uma olhadinha para mim aqui, ó. Você usa esse material para quê? Para montar, para planejar a tua semana, de acordo com as disciplinas que você vai analisar, que você vai revisar. Isso é extremamente importante. E aí fica uma pergunta, né? Galvis, poxa, que tabelinha linda. Aonde que eu encontro isso no QG? Volta no slide, vou te dar o bizu agora, ó. Vamos lá, galera. Dá uma olhada aí, ó. Você encontra essa tabelinha de plano de estudo exatamente aqui, ó. Planejamento.enem.com.br. Qualquer outra informação sobre plano de estudos, você tem lá, ó, no blog, nosso blog.enem.com.br. E se você quiser mais informações sobre os nossos cursos, é só acessar enem.com.br. Beleza? Gente, muito obrigado pela presença de todos. Ó, um grande beijo e a gente se vê. Bons estudos. Valeu!